Olá, Davi. Olá, ouvintes do canal Davi Vieira. Eu resolvi contar o meu relato logo depois de ouvir algumas dezenas de relatos aí no canal do Davi. Eu vou resumir porque realmente a gente esquece de muito detalhe, né, do que a gente vive na Igreja Universal. Então vou resumir a minha história e contar as partes mais importantes, né? No sentido de fortalecer alguém que, assim como nós, um dia esteve lá e de repentemente sai da igreja e se sente um nada, né? Se sente desprezado, se sente abandonado, né? Porque quando a gente sai, a gente perde todos aqueles suportes amigos que a gente tinha lá. Pois bem, então eu vou começar a minha história. A minha história na Igreja Universal, ela foi muito breve, né? Durou em torno de 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Isso juntando jovem, obreiro e pastor titular. Eu nunca auxiliei. Depois do IBURD eu já tomei conta de algumas igrejas. Pois bem, aos 17 anos eu conheci a Igreja Universal através de um grupo de jovens que estavam evangelizando numa rua próxima à minha casa. E na época eu lembro que eu achei uma obreira lá bonita, ela estava evangelizando, eu achei ela bonita e perguntei a ela onde era aquela igreja. Então ela me passou o endereço, ela disse, olha, a igreja é a Igreja Universal, fica em tal endereço. E se você quiser ir lá, vai ter a reunião, tal dia e tal hora. Eu disse, tá bom, eu vou lá. Mas eu, logicamente, ia na igreja naquela época por interesse na obreira. Estava nos meus 16 anos e pouquinho. E achei ela muito bonita e eu queria ir para a igreja para revê-la novamente, né? Então, no dia que ela falou da reunião, o dia e o horário eu estava lá pontualmente. Eu fui sozinho nesse dia, cheguei, assisti o culto. Se você me perguntar sobre o culto hoje, eu não lembro de nada que foi pregado naquele dia, mas eu observei aquela obreira a reunião inteira. Quando terminou a reunião, eu me dirigi até ela e disse, oi, tudo bem? Você falou comigo tal dia, em tal lugar. Ela nem lembrava de mim. Não deu nem atenção. Ela, tá certo, tal, que bom que você veio. Senta aí, vai ter a reunião grupo jovem e tal. E ela muito focada, né? Nos afazeres da igreja, assim como a maioria dos obreiros, né? Apesar da idade jovem dela, ela era muito séria, muito focada. E logicamente ela não ia querer nada com um jovem que estava chegando na igreja. Eu digo no sentido nem de conversa, puxar a conversa, ela não ia querer isso. Até porque ela tinha a visão, o desejo de fazer a obra de Deus no altar. Depois eu descobri isso lá na frente, eu fiquei sabendo. Pois bem, o meu início se deu aí. Então eu passei aí na igreja todos os dias, praticamente por conta daquela obreira, né? Passei aí quase todos os dias. Dificilmente eu faltava à igreja. E ela era a minha motivação para mim ir na igreja, né? Então, passado alguns meses, talvez uns 2 meses, eu comecei a me interessar pelo grupo jovem e tal. Já fui a algum evento na catedral, né? E
comecei a me entrosar um pouco mais, né? Logo comecei a evangelizar. Foi muito breve. Eu acho que com uns 2 meses eu já estava chamando outros jovens na rua para ir para a igreja. E gostando dessa obreira, né? Gostando dessa obreira. Aí o tempo passou, acho que coisa de 4 meses. Aí eu estava um dia evangelizando com ela. E ela me perguntou se eu não tinha o desejo de ser um pastor futuramente. Aí ela falou, não, é porque eu, por exemplo, eu quero ser uma esposa de pastor e eu gosto de um rapaz que é um pastor. Ela me falou naquele dia. Naquele dia o meu coração quebrou em pedaços, sabe? Apaixonado, cego por essa obreira. Aí durante essa evangelização ela me falou, a gente já tinha um pouco mais de contato, ela já conversava mais comigo no sentido de me orientar, né? E ela me falou sobre isso. Esse dia eu fiquei triste, fui para casa. Dali eu não pensava mais em voltar na igreja nunca mais. Acho que eu fiquei uma semana em casa. Não pretendia voltar mais. O que me prendia à igreja até então era ela, né? Então, como eu fui desiludido, eu não pretendia retornar mais. Mas enfim, passada uma semana, ela me procurou lá em casa, fui lá em casa. E foi conversar comigo e perguntar o porquê, que eu não estava indo e tal. E na época eu disse que eu até estava doente. Eu desconversei, não estou indo que eu estou doente, né? Mas enfim, como ela insistiu, ficou indo lá, me visitando lá em casa, insistindo para que eu fosse, eu retornei. E quando eu retornei, eu comecei a me aproximar mais do pastor também e tudo mais. Apesar de ser um pastor casado na época, como a igreja não tinha auxiliar, ele ficava muito tempo na igreja, né? Ele que abria, ele que fechava. E não tinha tantos rapazes na igreja. Na verdade, a igreja só tinha um obreiro homem. E esse obreiro, ele não era tão próximo desse pastor. Então, esse pastor, ele me trouxe para perto, né? E igual em quase todas as igrejas, o pastor começa a usar os trabalhos desse jovem que está perto dele, no sentido de buscar um almoço para ele. Me lembro que eu ia buscar o almoço dele, né? Ia tirar uma xerox para ele, ia fazer um favor, ir na casa de alguém, deixar alguma coisa, buscar alguma coisa, buscar um jornal na regional, né? Eu fiz isso também. E esse pastor usou muito os meus serviços nesse sentido, né? E foi esse pastor justamente que resolveu me levantar obreiro na época, com 6 meses, eu acho que com 5 meses de igreja. 5 meses que eu estava indo na igreja, ele me levantou de obreiro. Me colocou de obreiro. E aí eu comecei a ter um compromisso mais sério, né? Ele já me delegou algumas atividades no sentido de abrir a igreja, limpar a igreja, ficar sábado vigiando a igreja, né? Eu era o cidadão que chegava mais cedo, né? Abria a igreja 6 e pouquinho da manhã e à noite fechava a igreja também, né? E o sábado eu ficava o dia inteiro na igreja. Nesse meu tempo eu estava estudando e eu já estava no finalzinho do ensino médio. Já estava ali quase concluindo o ensino médio. E ele me desmotivava totalmente. Não ir na escola, né? Assim como todos os pastores, eu acho que ele vai motivar o jovem a não ir na escola, a não buscar uma profissão, não buscar um trabalho. Inclusive ele não queria que eu trabalhasse. Eu me recordo que uma época surgiu uma oportunidade de emprego
para ser vendedor de uma loja, né? E eu fui falar para ele: pastor, eu vou ser vendedor tal, de uma loja e tal. E ele me desmotivou totalmente. Disse que eu não perdesse tempo com isso, porque eu tinha um chamado tal para ir para o altar, isso ia me atrapalhar, ia me afastar. E realmente, se alguém que está na igreja começa a trabalhar ou estudar, ele, de certa forma, ele fica um pouco mais distante da igreja, né? E eles não querem isso. Então ele me desincentivou a trabalhar, a estudar. Ainda com muita dificuldade eu terminei o ensino médio, né? Com muita dificuldade mesmo eu concluí o ensino médio, aos trancos e barrancos, porque eu já não estava mais motivado. Eu não queria mais fazer uma faculdade, deixei de sonhar, né? No sentido do mundo secular. E passei a sonhar que eu ia ser um pastor, né? E minha mãe não gostava da ideia. Minha mãe não era da igreja. Ela não gostava da ideia de que eu fosse ser pastor. Inclusive, ela brigava muito comigo, que eu estava perdendo tempo. E realmente ela tinha toda a razão. Eu estava dedicando meu tempo ali à igreja e perdendo esse tempo, né? E esse pastor que me levantou ao obreiro, eu lembro que o que ele pôde usar de mim, do meu trabalho ali, ele usou. No sentido de me fazer de empregado mesmo, de buscar o almoço dele, de abrir a igreja para ele, de fechar a igreja para ele, né? Tudo isso. Pois bem, 6 meses se passaram e a catedral, na época, cobrava que os pastores mandassem obreiros para fazer a obra de Deus, né? O pastor que não mandasse obreiro é porque ele não tinha discípulo, né? Então o bispo cobrava que os pastores fizessem discípulos, no sentido de mandar para a catedral, para o Iburge. E com 6 meses ele me recomendou, né? Faz uma carta e tal, para a gente ir na regional. Aí o regional vai, entrevistava a gente. Aí, inclusive, esse regional até já faleceu. Faleceu em cima do altar, esse regional. Depois eu soube, depois que eu entrei na obra, que ele faleceu durante uma oração, em cima do altar, no culto, na hora do culto. Enfim, isso não vem ao caso agora, mas só uma lembrança. Pois bem, aí ele me recomendou para que eu fosse na catedral. Aí falei para minha mãe e tal, que ia aos 17 anos, tal, para a catedral. E de lá eu não saberia para onde iria, né? Ia pregar a palavra pelo mundo, né? Aquela frase famosa da Igreja Universal: ia ganhar almas, né? Ia ganhar almas para Jesus. Eu lembro no dia que eu estava arrumando minha bolsa, minha mãe chorou, sabe? Um grande arrependimento que eu tenho na minha vida é ter ficado longe da minha família esse tempo, principalmente da minha mãe, né? Fiquei distante da minha mãe esse tempo que eu estive na igreja. Porque é algo que é colocado na gente, que é pregado pra gente, da seguinte forma: se você cuidar das almas, se você cuidar das pessoas, Deus se encarrega de cuidar da sua família. Então você não precisa dar atenção à sua família, que não é da igreja. Você não precisa estar visitando seus pais, né? Então eles procuram desvincular o cidadão da família para que ele fique totalmente obediente à igreja, né? E sirva totalmente aos interesses da igreja. Enfim, eu me lembro a minha mãe chorando e tudo mais, mas na época eu estava tão cego que aquilo, para mim, eu até dizia
até imaginava que o diabo pudesse estar usando a minha mãe ali, querendo colocar sentimento em mim para que eu não fosse fazer a obra no altar, aquele pensamento bobo que a gente tem. Quando na verdade a minha mãe só queria o meu bem. Enfim, fui para a catedral, cheguei na catedral, fiquei no Iburge durante 1 ano. No Iburge, a gente não recebia ajuda de custo. Não recebia ajuda de custo. Foi 1 ano de sofrimento. O almoço geralmente era salsicha com arroz. Raras vezes era carne, raras vezes. O almoço era muito salsicha com arroz. Me lembro dessa, eu peguei essa fase de que estava economizando ali na catedral, pelo menos no almoço dos Iburdes estava economizando. Então era de manhã um pão com café, o almoço era uma salsicha com arroz e tal, e a gente não recebia ajuda de custo. Durante 1 ano, a gente ficava lá sem receber nada. Não tinha uniforme, não recebia uniforme, não recebia produto de limpeza, não recebia comida, ou melhor, não recebia ajuda de custo. A comida eles davam, né, o mais simples possível, mas tinha as 3 refeições, que era o café da manhã, que era um café com pão, um almoço bem simples e um jantar bem simples também. E nesse 1 ano, por incrível que pareça, quem me ajudou muito, apesar de não ser da igreja, foi minha mãe. Minha mãe ia lá quase todos os finais de semana para deixar um pouco de dinheiro, porque a gente era muito pobre, né? Então ela ia deixar um pouco de dinheiro, coisa que dava para mim comer ali umas 3, 4 vezes, talvez, um lanche, né? Fazer um lanche diferente. Ou levava uma fruta para mim, que lá não tinha fruta, aí minha mãe levava uma fruta, alguma coisa assim do tipo, né? Pois bem, minha mãe ficou me visitando esse tempo que eu estive lá. Depois de 1 ano, eu passei a receber uma ajuda de custo. Era um valor muito pequeno, não recordo, eu sei que era menos de um salário mínimo. Acho que era meio salário mínimo. E a gente passou a receber essa ajuda de custo, depois de 1 ano na catedral, né? Aí, nesse meio tempo, eu auxiliava no estúdio de TV da catedral. Fazia tudo que fosse mandado fazer ali no estúdio de TV, eu fazia, certo? E ali eu passei muitas humilhações, assim como todos os relatos aqui, geralmente as pessoas foram humilhadas, né? Quem nunca foi humilhado na Universal? E ali eu fiquei auxiliando no estúdio de TV, era responsável por colher testemunhos, por fazer fichas de pessoas que o bispo ia entrevistar, levava as pessoas até a rádio também, né? E, inclusive, eu me lembro de uma certa feita, era o programa Fala Que Eu Discuto, né? E convidaram alguns testemunhos financeiros para que o bispo pudesse entrevistar. E trouxeram a sobreira. E a sobreira, antes de ser entrevistada pelo bispo, ela passava por mim. Eu tinha que fazer uma ficha para entregar essa ficha nas mãos do bispo, para o bispo saber mais ou menos qual era o testemunho dela ali. E quando eu fui falar com a sobreira, ela me disse: pastor, eu vim aqui porque o pastor Luiz mandou eu vir. Pastor Luiz era um pastor lá da catedral. Mandou eu vir, mas eu nem queria vir, porque eu não estou bem financeiramente. Eu tinha um hotel, meu hotel quebrou, meu hotel faliu. Eu perdi um carro, o meu hotel já não existe mais, coisa do tipo. Disse que estava mal financeiramente. E ela estava lá para dar um testemunho financeiro.
E eu me lembro que eu disse, olha, então, no momento a senhora não vai dar seu testemunho. Futuramente, quando a senhora se recuperar, se restabelecer, Deus abençoar, a senhora retorne e dá seu testemunho. E eu percebi que ela dava ali só por obrigação mesmo, sabe? Por obrigação desse pastor Luiz. Inclusive, quando esse pastor Luiz soube que eu dispensei o testemunho, ele ficou muito revoltado comigo. E na época ele disse, eu vou falar com o bispo sobre você, quem é você, para mandar o testemunho embora, não sei o que e tal, algo do tipo. E na época eu até disse, não, pastor, eu falei com ela disse que não queria dar o testemunho dela. Enfim, ele ficou chateado comigo, mas não levou o caso bispo, né? E o tempo foi passando, eu fiquei 2 anos no IBURD, né? Nesses 2 anos eu fiquei lá no estúdio de TV, auxiliando o estúdio de TV. E pelo fato de eu estar no estúdio de TV, eu era muito próximo aos pastores da catedral, né? E nas quinta-feiras, todas as quintas, os pastores do estado se reuniam para ir para o sítio da igreja para jogar futebol. Eles tinham lá o momento lá deles de futebol, inclusive o bispo ia. Aí na época era o bispo Domingos Siqueira, é um bispo muito antigo, muita gente conhece ele, o bispo Domingos Siqueira. Eu acho que agora ele está na Europa. Enfim, na época era ele. E como eu jogava bem, na época, aí os pastores da catedral me levaram para jogar futebol, né? Então era ali os pastores do estado. Eu acho que do IBURD mesmo só tinha eu, porque eu jogava bem. Enfim, o jogo começou, o bispo Domingos era o dono da bola. O bispo Domingos era aquele amigo que a gente tem que era o dono da bola, que parava por tudo. Ele parava o jogo quando ele queria, quando ele quisesse que fosse falta, ele dizia, quando ele quisesse que fosse pênalti, para ele bater o pênalti, ele dizia, sem ser, entendeu? E eu me lembro que eu fui jogar contra o time dele, me colocaram para jogar contra o time dele. Aí eu fiz o primeiro gol contra o time dele. Ele veio correndo em minha direção e ele perguntou, quem é esse rapaz que vem fazer gol aqui no meu time? Olhando para minha cara. Eu ri, sorri, pensei que ele estava brincando. Ele disse, eu não estou brincando não, rapaz. Você vem de onde para fazer gol no meu time? Olha só. Enfim, aí o jogo continuou. Eu saí ali fui mais pro outro lado do campo, né? Para sair do campo de visão do bispo. E os pastores me empolgando ali. Não, pode jogar, pode fazer gol, vai para cima, não sei o que, os regionais, né? Dizendo na época. E eu, empolgado, fiz outro gol contra o time do bispo. Quando eu fiz esse outro gol, esse segundo gol, esse bispo se transformou. Ele ficou revoltado. Pode deixar que eu marco ele. Pode deixar que eu pego ele. Ele dizendo para os demais pastores que ia me marcar agora. Eu me lembro que na próxima vez que eu peguei na bola, ele me derrubou no chão, me derrubou mesmo. E enquanto eu estava no chão, ele ficou me chutando, me batendo no chão. Ele me deu uns 2 chutes no chão. Eu no chão, primeiro ele me derrubou e depois que eu estava no chão, ele me deu uns 2 chutes, né? E não foi falta não, ele continuou jogando e pronto. Quando aconteceu isso, aí o clima pesou ali no campo, né? Aí ele me colocou para fora do jogo. Ele vai para fora, você tá com palhaçada. Olha só o que ele fez, me derrubou, me bateu e me botou para fora, me expulsou do campo dizendo que eu estava com palhaçada, porque eu tinha feito 2 gols no time dele. Aí eu sei que o jogo ali ficou meio pesado, o clima, e logo acabou. Logo acabou, né? Os pastores ficaram meio constrangidos, o bispo também ficou meio constrangido, porque ele viu que fez uma burrada, né? E eu lembro que no final do jogo ele me chamou, meio sem jeito. Ele, quem foi que lhe mandou, rapaz? Ele falava desse jeito.
Quem foi que lhe mandou, rapaz? Qual foi o pastor que lhe mandou para fazer a obra? Você não respeita os mais velhos, não, rapaz? Como é que você vem fazer gol no time do mais velho, não sei o que e tal? Sabe? Umas coisas sem sentido. Mas aí o jogo acabou e eu entrei no carro com mais 2 regionais. E o regional me indagou, né? Rapaz, como é que você faz isso, não sei o que, contra o bispo? Eu, pastor, é um jogo de futebol, eu não imaginava que o bispo levasse futebol tão a sério. Ele, não, rapaz, você não pode fazer isso não sei o que, tal. Como se eu tivesse cometido algo assim, sabe? Um pecado gravíssimo. Ter feito 2 gols contra o time do bispo, né? Enfim, a história se espalhou ali na catedral, né? E alguém mandou um e-mail lá pro ex-bispo Romualdo, dizendo que esse bispo, Domingos Siqueira, tinha agredido um embuste aqui em Fortaleza, certo? E ele, sabendo que fez merda, que fez besteira, na mesma semana, logo após o programa Falar Que Eu Te Escuto, ele manda me chamar de madrugada. Ele manda me chamar de madrugada numa salinha lá na catedral. Só eu e ele. Aí um pastor disse, olha, o bispo está te chamando lá. Aí eu fui, na madrugada, não tinha ninguém ali, o salão sem ninguém, ele lá na salinha de atendimento. Abri a porta, quando eu cheguei ele estava em pé, de cabeça baixa, com a mão no bolso, com as mãos nos bolsos, né? Aí ele machuquei naquele dia do futebol, eu jamais ia dizer que sim, né? Mas ele tinha me machucado. Disse, não, bispo, não, senhor. Aí eu chutei você, eu não, senhor, bispo. Eu fiz algo mal a você, eu não, senhor, bispo. Foi futebol, bispo. Aí ele riu meio sem jeito, ele, tá bom então. Vai ter outros jogos aí você vai jogar no meu time, tá? Eu disse, senhor, bispo. Ele disse que eu ia jogar no time dele a partir de então. Mas depois eu fiquei sabendo que ele tomou aquela atitude de chegar até a mim. Ele era muito orgulhoso mesmo, esse bispo. Ele tomou aquela atitude de chegar até a mim, ele não me pediu desculpas. Ele só queria ter a certeza de que eu não... se o bispo Romualdo viesse perguntar algo, se realmente algum embuste foi agredido em Fortaleza, ele queria ter a certeza de que eu diria que não. E realmente eu faria isso, né? Na época, jamais eu ia falar mal do bispo, né? Ter maus olhos com o bispo. Enfim, daquele dia então ele começou a me levar nos jogos e realmente eu jogava no time dele. Ele tirava os regionais e me colocava lá no lugar do regional para me jogar no time dele. E não sei se por isso também, muito provável, alguns meses depois, ele me deu uma igreja para me tomar de conta, né? Geralmente o IBURD saía para auxiliar outro pastor, né? E no meu caso não, ele já me deu uma igreja para me tomar de conta. E eu fui tomar conta dessa igreja depois de 2 anos de IBURD e tal. E não imaginava como funcionava realmente a obra, né? Já ouvia falar de oferta e tudo mais, mas não imaginava que fosse algo tão cobrado, né? Jamais imaginava que fosse algo tão cobrado, que fosse tirar meu sono, né? É angustiante quando chegava às quintas-feiras e a gente ia para reunião. Acho que era quinta-feira as reuniões de pastores. Era angustiante, era só cobrança. Enfim, cheguei nessa igreja, né, fui bem recebido, tal, pelos obreiros, conheci muita gente boa, né? Conheci muita gente decente, muita gente honesta, trabalhadores, obreiros que até hoje eu tenho saudade, pessoas que até hoje eu tenho saudades. E foi ali que eu comecei a entender que se eu não pedisse oferta, se eu não desse resultado financeiro,
jamais eu ia ser valorizado na Igreja Universal, né? Então foi ali onde começou uma luta dentro de mim. Eu nunca gostei de pedir nada a ninguém, nunca. Nunca gostei de pedir nada a ninguém. Então, para mim, era uma dificuldade grande pedir oferta. No entanto, eu não sei se por sorte, se por misericórdia, as pessoas iam na igreja, e a igreja onde eu ia lotava. Inclusive, lá nesse local que eu fui, a gente teve que alugar um galpão maior, porque onde estávamos já não comportavam as pessoas. E alugamos um local maior e naturalmente vinha muitas ofertas sem que eu precisasse pedir tanto, até porque eu não gostava. Inclusive eu via a situação de muitas pessoas, as vozinhas, aposentadas na igreja, passando dificuldade, ter que dar dízimo, ter que dar oferta. Eu nunca gostei de pedir oferta, nunca gostei. Mas aí eu já percebi que eu não iria ser reconhecido na Igreja Universal, porque eu não gostava de pedir oferta. Pois bem, fiquei 1 ano e meio nessa primeira igreja, e depois fui mandado para outras igrejas e tudo mais. Mas eu já estava me sentindo muito triste, né? Estava fazendo a obra só por fazer, como eles dizem, fazer a obra. Estava tomando conta de igrejas só por ir, só por fazer reunião só por fazer. E mesmo assim as igrejas, como eu era carismático, as igrejas sempre davam muita gente. Então, aparentemente, como eles dizem, o trabalho crescia, né, financeiramente falando, porque para eles o que importa é isso. Se tiver oferta, a sua igreja está bem. Se não tiver oferta, a sua igreja está mal. E realmente, aonde eu ia, de certa forma, me dava bem, porque iam muitas pessoas, né? E na última igreja que eu passei, me mandaram para um interior, sabe? Um lugar bem ermo mesmo, distante. E o mês da igreja, o valor da igreja era um valor assim considerável, bem considerável. Era um valor alto. E quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha pouquíssimas pessoas. E eu fiquei imaginando, rapaz, como é que eu vou tirar esse valor de oferta aqui mensal se a igreja não tem povo? E trabalhando, sabe? Eu fazia programação, abria a programação numa rádio lá na cidade e chamava as pessoas e tudo mais, e a igreja lotava, gente até o lado de fora. As pessoas traziam cadeiras para assistir o culto. No entanto, eu não alcançava o valor da oferta mensal que o pastor anterior tinha deixado. Eu não conseguia alcançar, recolher esse tanto de oferta que ele deixou lá. Porque fica anotado, né, num livro. Onde você chega tem um livro. Então, quando eu cheguei lá, tinha anotado determinado valor e eu não conseguia pegar aquele valor que ele deixou lá de oferta. Eu não conseguia, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu enchesse a igreja, por mais que eu fizesse programação na rádio para chamar pessoas à igreja, eu não conseguia alcançar aquele valor. O tempo passou-se e conversando com um obreiro, conversa vai, conversa vem, eu descobri que tinha uma senhora que era dona de uma granja lá, sabe? Uma grande empresária lá da cidade. E ela ia na igreja porque ela gostava do pastor anterior, né? Gostava no sentido de ter apego por ele, né? E quando ele saiu de lá, ela foi e saiu também. Aí eu descobri o porquê que eu não conseguia arrecadar tanta oferta quanto aquele. Porque o valor de oferta que ela dava e de dízimo era metade do valor da igreja. E quando ela saiu da igreja, eu já não consegui mais
alcançar aquele valor, né? Pois bem, fui ficando triste nesse interior, distante de tudo e de todos, né? Longe da família, longe da namorada, na época tinha uma noiva, longe da noiva, né? E fui me sentindo triste e percebendo que eu não ia ser valorizado enquanto eu não desse um resultado financeiro considerável, né? E resolvi sair naquela época. Cheguei para o pastor, o meu regional, e disse que queria ser empresário, né? Na verdade não era isso, é porque eu estava me sentindo triste de verdade. Eu comecei a perceber que ali não era lugar para mim. Eu não gostava de extorquir as pessoas, eu não gostava de pedir oferta, eu não gostava quando chegava a fogueira santa, porque eu via a necessidade das pessoas naquele interior. Eram pessoas desempregadas, eram jovens que terminavam os seus estudos, ensino médio, e não tinha trabalho, entendeu? Então era muita gente desempregada, e o que tinha algum salário lá era aposentado. Então eu vi que ali jamais eu seria reconhecido. Foi então que eu resolvi sair, disse que ia sair e tal. O regional ligou para o bispo na época, era o bispo Francisco Decoté. E o Francisco Decoté perguntou ao regional o que estava acontecendo comigo e tal, coisa do tipo. Enfim, eu disse que queria sair. E ele me mandou me chamar na catedral. Disse que eu fosse lá na catedral, juntamente com a minha noiva, para saber o que tinha acontecido, o porquê que eu queria sair. Como eu não tinha um histórico de pastor problemático, e as igrejas que eu ia, para eles eu era um bom pastor, ele resolveu me chamar e ver o que estava acontecendo comigo, o motivo de eu querer sair. E na época eu fui lá na catedral, junto com a minha noiva e tal, e eu disse que só queria sair porque eu sentia que não tinha um chamado e queria ser empresário. Menti, né? Quando na verdade eu estava triste mesmo com a Igreja Universal. Pois bem, ele me orientou que eu ficasse, né, na catedral, que eu pensasse, e depois eu visse o que eu queria para minha vida, mas que eu não fosse embora naquele momento. E depois de conversar com ele muito tempo, acho que ele conversou com a gente durante 1 hora, mais ou menos. Eu disse, bispo, então eu vou ficar. Eu fui buscar minhas coisas que já estavam na casa da minha mãe. Eu disse, bispo, então eu vou ficar, eu vou tentar. E fiquei na catedral. Mas, passado uma semana, teve a fogueira santa, o bispo viajou e tal, e eu fiquei na catedral e decidi pegar minhas coisas e retornar para a casa dos meus pais. A minha saída foi assim, não assinei, porque lá os pastores que saem, eles são orientados a assinar, né, lá, um termo dizendo que está se desligando e tal. Eu não assinei nada, só peguei minha bolsa, não comuniquei a ninguém e simplesmente saí. Eu fui para casa, né? E quando saí, resolvi viver no anonimato, né? Cancelei as redes sociais que tinha na época, não queria mais conversa com ninguém, né? Porque a gente se sente mal, a gente se sente sozinho, desprezado. Então fui viver minha vida. E no começo foi muito difícil, porque quando a gente sai sem perspectiva, né? E muitas vezes as pessoas que estavam lá dentro, próximo a você, já não conversam mais com você, já te olham com maus olhos, né? Pensa que você saiu porque roubou, prostituiu, né? E não foi o meu caso. Na verdade, eu pedi para sair porque eu quis. E hoje, assim como em muitos relatos que eu escuto aqui no seu canal, Davi, hoje eu posso dizer, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi sair da Igreja Universal. Hoje eu sou feliz,
me reaproximei da minha família, né? Casei, hoje sou muito feliz, longe da Igreja Universal. E lamento o tempo que eu estive lá, e lamento ainda mais por pessoas, por amigos meus, colegas meus, que da minha época estão hoje até lá, sofrendo, sabe? Vivendo ali, passando humilhação, passando necessidade. Eu lamento por essas pessoas, né? Eu pulei muita coisa aqui da minha história, para resumir, mas, enfim, o meu relato é esse, e eu desejo que, se alguém está vivendo esse momento, que saiu recentemente da Igreja Universal, porque geralmente quem chega aqui no canal do Davi são pessoas que recentemente saiu da igreja, né, e está meio perdido, porque quando a gente sai a gente fica meio perdido, pensa que não tem mais saída, que não tem mais salvação, se sente a pior pessoa do mundo, quando na verdade há uma vida inteira pela frente. Então, se você saiu, erga a sua cabeça, retome a sua vida, que vai dar tudo certo para você, tá bom? Davi, muito obrigado, um abraço.